E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Ayrton Bentes em mais um Smart Jungle. Sejam todos bem-vindos. Se você chegou pela primeira vez aqui no nosso canal da Amazônia Tech, seja muito bem-vindo. Se você já conhece, então sabe que vem coisa boa por aí. Hoje nós vamos falar sobre avaliação de sistemas agrícolas na Amazônia. O nosso convidado é o doutorando em produção vegetal, pela Unimontes, o professor Sidney dos Santos Souza, que é um grande especialista na parte de gestão, desse material, habilidade em biodiesel, questão de marketing para pequenos negócios, voltados grandemente para essa parte de agrobusiness. Então, nesse vídeo a gente falou sobre produção de grandes culturas, a gente falou sobre produção na agricultura familiar, falamos sobre cadeia produtiva. Então, se você se interessa sobre esses assuntos, você já sabe que aqui tem coisa boa. Vamos fazer o seguinte, desce o teu dedo no like aí e vamos lá. Hoje, antes da gente acabar aí a conversa e entrar direto no vídeo, esse programa aqui, o Smart Jungle, ele tem um projeto do combate ao Covid-19, que é o Convida, realizado pela Amazônia Tech, União Pará, União Brasil. Nós fazemos a distribuição de face shield e álcool em gel para diversas comunidades aqui da Amazônia. Deixa o teu like aí, que isso ajuda bastante a gente. Certo? Um grande abraço a todos. Meu diretor, por favor, toque a vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Ayrton Bentes em mais um Amazônia Tech. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí. Nós estamos no nosso projeto Smart Jungle. Hoje vamos falar aqui com o nosso amigo Sidney dos Santos Souza, administrador, economista, especialista em biodiesel, MBA em logística, mestre em administração e hoje fazendo a parte de doutorado dele em produção, agronomia vegetal. Profundo conhecedor aí dos perfis socioeconômicos da produção agrícola deste nosso grande Brasil e Amazônia. E a gente teve a oportunidade de falar com ele hoje aqui, Então, Sidney, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui da Amazônia Tech, no nosso projeto Smart Jungle. E, meu amigo, eu quero começar aqui com você, na nossa discussão, Eu queria falar com você um pouquinho sobre essa tua experiência aqui, o que tu já conhece da Amazônia. Conta aqui para nós um pouquinho sobre isso aí. Primeiramente, meu amigo Ito, eu queria aí deixar um agradecimento, o convite para participar desse bate-papo contigo hoje e dizer que estou honrado, em participar e poder bater esse papo com você e aprender de forma recíproca, Bom, vamos lá. Então, como você já anunciou aí, a gente tem já um bom tempo atuando nessa área do agro, especificamente nessa área de avaliações de sistemas agrícolas, durante minha trajetória profissional aí, a gente teve a oportunidade, durante alguns anos, de empreender, estar na frente de uma empresa de tecnologia voltada para o agronegócio, E aí, através dela, a gente conheceu aí diversas formas e diversas regiões do Brasil que realmente atuam nessa cadeia produtiva do agro. E aí, entre essas regiões, entre essas experiências, tive a grata satisfação de conhecer assim, um pouco da realidade amazônica, através ali da região norte do Mato Grosso, da região sul do Pará, o estado de Rondônia, e o estado do Acre também em uma oportunidade. E aí deu para poder não só perceber, mas sentir esse dinamismo que é o bioma amazônico, e depois filosofar no sentido de que entender o potencial que tem dentro desse bioma, Então, isso realmente fez muita diferença na experiência do dia a dia, experiência prática. Muito bom. Meu amigo, vamos, agradeço aí também aí a sua disposição. Eu queria começar aqui e falar com você sobre a questão de produção agrícola, Aqui, na Amazônia, a gente tem uma produção, não, claro, próxima do Mato Grosso, mas alguma coisa que ela tem um poder muito forte. Então aqui, por exemplo, falando especificamente do feijão calpi,
né? Aqui no estado do Pará, nós ocupamos a 18ª participação aqui, né? Dentro do Brasil, grau de importância. E eu queria que comentasse aí pra gente aí sobre essas tuas experiências, como é que tu vê essa questão do produtor rural, como é que você verifica que o produtor rural, quais são as contribuições que a gente pode, que ele deve ter, o que, que ele tem que fazer, como é que tu avalia esse sistema que hoje existe aqui na região norte, o que é que está faltando, né, que você vê aí com a sua experiência de mercado, o que é que tu vê que está faltando para o produtor, seja ele agricultura familiar, né, ou um produtor grande, o que está faltando aqui para nós? Bom, vamos lá, meu amigo. Vamos separar um pouco em partes aí, para não ficar muito confuso, a gente não passar o carro na frente dos bois. E aí eu vou direcionar nossos comentários a partir de agora, especialmente para a região amazônica, tá? Como você bem citou, inclusive essa questão do feijão calpi é uma das nossas fontes de estudos aqui, né? Nós já temos um artigo desenvolvido sobre o feijão calpi, né? Meu orientador de doutorado também é especialista nessa área, e a gente comenta muito sobre essa questão. Que na verdade é um feijão que é classificado hoje como pulses, né, da categoria pulses, e que envolve também outros tipos de leguminosas secas, né, além de feijão calpi, por exemplo, nós temos ervilha, grãos de bico e outras. E aí, a região norte e nordeste tem um grande consumo de feijão calpi. A região centro-sul ainda fica com o feijão comum, fazer os lugares que a gente chama, né, que é o feijão de calda, que é o feijão mãozinho e tal. Mas não quero falar especificamente do feijão calpia, também quero expandir esse bate-papo nosso para as outras potencialidades da bioma amazônica, né? Sabemos aí, eu não quero entrar em detalhe, mas sabemos que a Amazônia, né, a nossa riqueza nacional, existem outros aspectos que envolvem a questão aí ambiental, ecológica, de políticas públicas e tal. Então, só alertando o ouvinte para essas questões que nós não esquecemos, mas não vamos estar comentando e alimentando, apesar delas serem indissociáveis, né? Então, o que nós temos aí dentro da bioma amazônica, né? Nós temos aí regiões que realmente têm atividade de grandes culturas, que a gente chama, né? Além do feijão calpi, você tem várias regiões aí a produção de milho, no caso, por exemplo, de Roraima, de Rondônia, né? No norte do Mato Grosso, a presença da soja, a grande commodity brasileira, muita produção de arroz também, principalmente em áreas de primeiro ano aí. E nós temos uma riqueza muito grande que foge dessa questão de agro, né, que seria a pecuária e agricultura, que é a questão extrativista, né, que é a questão dessa agricultura familiar e subsistência que é muito forte no bioma amazônico. Quando a gente visita, independente do estado ou bioma amazônico, e aí você começa a compreender, conviver, né, ao passar do dia com as comunidades locais, você vai entendendo melhor essa riqueza do homem do campo. Como é que as coisas funcionam, como que a dinâmica é diferente do bioma amazônico, viu, se comparado aí com os outros grandes centros. Então, nesse sentido, eu gosto muito de falar desse potencial da Amazônia, porque pode oferecer muito ainda, viu, Hilton? Então, o Brasil, ele se consolidou como um grande produtor de commodities, né? Eu ainda tenho aí algumas críticas em função disso, porque não desmerecendo, não é nada disso, é justamente por falta de políticas voltadas para a agregação de valor na cadeia, e aí isso se estende inclusive ao bioma amazônico, né? Imagina, por exemplo, vamos pegar o exemplo aí do açaí. O açaí, que é um fruto nativo aí do bioma, né? E conseguiu ganhar o mundo. Então, olha Sim, que sim. interessante. Você teve, por exemplo, o pessoal da Amazônia conhece açaí desde criança, né? Já nasce tomando açaí, né? Assim, oi, Hilton. Sim. A cultura regional nossa aqui, né, sobretudo aqui da região metropolitana, de Belém, e agora mas você vai mesmo para os estados do Amazonas, o estado do Amapá, Rondônia, Roraima, existe isso dentro da cultura local também, uma força muito grande do consumo de açaí. E hoje isso ganhou essas proporções mundiais, né? Exatamente, olha que interessante. Então a gente está falando do bioma com a maior biodiversidade que nós temos no Brasil, e a gente está falando só de um exemplo. Aí você imagina o potencial que não tem os outros sabores ou Sim, as outras atividades. Então é só esse exemplo. Então você pega o açaí que realmente ganhou uma internacionalização muito grande no sabor, nos aspectos e tal. E aí tem outras questões também que envolvem essa questão da gente falar de sistemas
de avaliação de sistemas agrícolas, no caso da Amazônia, cara. A gente tem aí o programa Renova Bio, pelo governo. A gente tem aí a questão do crédito de carbono. Então, nós temos aí a economia hipocarbônica, nós temos a economia verde, cara. A gente tem, assim, outros segmentos que realmente fazem com que a Amazônia aumente ainda mais o seu potencial, sabe? E aí há uma grande diferença entre potencial e realidade, né? E aí a gente tem que entender um pouco disso para que não frustre, não gere muita expectativa, né? Se você pegar o Japão depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão não tinha expectativa nenhuma, não tinha potencial nenhum. Os caras reconstruíram a economia, se tornando uma das maiores economias do mundo. A gente pega a Argentina, por exemplo, que tem aí um potencial muito grande, né? Terras muito férteis, questões logísticas portuárias muito favoráveis à exportação e tal, e não deslancham, né? Com sérios problemas internos. Então, a gente precisa entender esses dois lados para poder aproveitar essas potencialidades e de forma inteligente, de forma organizada, criando essas parcerias, né, entre público e privado. É uma, é uma ideia que realmente me agrada, para não deixar tudo na mão do Estado, para não deixar tudo na mão da iniciativa privada, né? Então, é uma parceria que dá bem. E aí você imagina, por exemplo, se esse conjunto de ideias, esse conjunto de valores, essa perspectiva que se tem para o bioma amazônico, né? E aí a gente poderia, por exemplo, falar de famosas APLs, né? Que são os arranjos produtivos locais, que integra muito a cadeia, né? A cadeia primária, terciária e secundária. Então, são essas ações que realmente colocadas em práticas faz com que a chance da Amazônia aproveitar essas oportunidades e realmente mudar de patamar e conceito nos números dos indicadores é muito grande. Porque, só lembrando que, falando de Brasil, né, quando a gente pega por regiões, sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, geralmente as regiões norte e nordeste possuem alguns indicadores abaixo das outras três regiões que estão na parte de baixo do mapa, né? E isso passa por uma questão de condição econômica, né? E aí entra outra questão importante, né? A gente entender a diferença de crescer economicamente e de desenvolver economicamente. Então, a gente precisa procurar essa forma de integrar a cadeia dos agentes para poder buscar o desenvolvimento regional, buscar o desenvolvimento das economias de cada estado, das economias de cada região, de cada município, de cada comunidade. Então, se a gente conseguir fazer esse elo, né, essa ligação de boas ideias, boas ações, empresas públicas que têm aí o seu papel fundamental, né, principalmente em pesquisa, vamos lá, pega as regiões dentro da região amazônica, quantos institutos de pesquisas nós não temos de excelência públicas? Quantas empresas privadas, vou até mudar, o fluxo de capital privado poderia ir para poder fazer parte dessa parceria envolvendo a empresa pública, esse capital estrangeiro com essa comunidade local, a fim de uma forma sustentável, obviamente, não estou esquecendo disso, né, tornar-se, fazer desenvolver polos regionais dentro do bioma amazônico, independente de qual estado. Então, os desafios são enormes, mas a gente precisa compreender que potencial tem. Agora a gente precisa realmente fazer o dever de casa para poder tornar realidade, né? Isso, perfeito. Sidney, eu acho interessantíssimo quando a gente começa a comentar essa questão dessa visão, né, entre as integrações. Porque o Brasil é um país continental, né, e a região amazônica, idem. Né? Então nós temos aqui espaços que cabem praticamente diversos países da Europa em apenas um estado da Amazônia. Né? Então, agora, quando a gente fala justamente sobre essa questão das parcerias público-privadas, a questão desses incentivos, né, é muito difícil, porque você está trabalhando com realidades totalmente diferentes. Né? Então, como é que você vê, por exemplo, hoje, a questão do grande produtor de soja, né, de arroz, de milho, né, mas como é que você vê também a relação que ele tem que ter com a agricultura familiar, por exemplo? Aqui a gente tem alguns municípios próximos daqui a 60, 70 quilômetros, né, da capital,
Belém, você tem municípios que eles vivem basicamente da agricultura familiar, com produção de hortifrutis, né, a questão de oleicultura, que é aquela produção de hortaliças aí para os nossos amigos que não estão nos vendo. Nós, inclusive, fizemos um debate aqui sobre a questão do consumo de desenvolvimento local, dos arranjos produtivos, e falamos também sobre veganismo. Então, aqui nesse vídeo eu vou botar em algum lugar aqui sobre veganismo na Amazônia. Esse vídeo ficou muito legal. Depois vocês conferem aqui, galera. Então eu queria que tu fizesse essa relação. Como é que você vê essa relação? Né? Porque anos atrás, aí, vamos trazer década de 80, aí, 30 anos, 40 anos atrás, realmente a Amazônia ela é um lugar historicamente complicado, né? Por essa questão agrícola, as novas fronteiras. Mas hoje, é claro que, na medida do possível, as coisas estão buscando se acertar. Mas a gente ainda sabe que não está do jeito ideal. Mas como é que você, nessa sua visão, como é que você vê que pode se desenvolver esse mercado aí? Perfeito, Wilton. Muito boa pergunta, parabéns, obrigado por fazê-la. Porque você me dá a oportunidade aqui de fazer um paralelo para a gente tentar responder ela de uma forma mais clara. Então, temos o seguinte, e aí eu vou falar a minha percepção, tá? Primeiro, Wilton, o que nós temos? Nós temos complexidades, nós temos pontos de vista diferentes. E nós temos pessoas que defendem, geralmente, como você falou, ideologias do veganismo, da agroecologia, da agricultura familiar e tal. Bom, eu não vou entrar nesse mérito de qual é que está certo e qual está errado. Isso, para mim, não existe no sentido de verdade absoluta. Mas vamos lá. O que eu quero falar? É o seguinte, então nós temos aqui no Brasil uma economia que possui uma agricultura empresarial de um lado e uma agricultura familiar ou de subsistência de outro lado. Ok? Beleza, então são duas coisas diferentes. O que eu vejo muito acontecer é uma polarização entre ambos os lados. Aquele agroempresarial, quem está trabalhando, atuando nele, critica muito que esse lado da agroecologia, agrofamiliar, etc., tem suas críticas, etc. E aqui do outro lado, esse pessoal da agricultura familiar, orgânica, que seja, eles têm uma crítica ao agroempresarial muito grande. A questão dos defensivos, a questão do impacto ambiental, etc. Bom, a gente não vai ter tempo para comentar tecnicamente e fundamentar os dois lados, mas o que eu quero dizer e deixar o recado é o seguinte. Pessoal, os dois lados são necessários para o Brasil. Perfeito. Os dois lados são necessários. Vamos entender que o Brasil está no meio de uma balança e que cada um tem sua função, sua importância econômica, social e ambiental. Vamos entender que esses dois lados, quando pararem de atacar um ao outro e começar a trabalhar em simbiose, num sincronismo muito grande, todos vão ganhar. Todos vão ganhar. Por um lado, você tem um agroempresarial que fez do nosso país um grande exportador de commodities, aumentando aí as nossas divisas, nossas receitas, fazendo com que fosse possível o incremento de políticas públicas através desse dinheiro. Do outro lado, nós temos uma agricultura familiar extremamente importante, que é a que põe o alimento na mesa do brasileiro. Então, me desculpe aqui, não vou saber exatamente o erro, mas algo em torno de 80% dos alimentos que chegam na mesa de todos os brasileiros é da agricultura familiar. Então, vamos entender que elas se completam, elas não se contradizem. Nesse sentido, eu quero falar então que há espaço para todo mundo. Ponto. Feito essa ressalva, voltando para a sua pergunta, vamos lá. Falando em específico, aí eu pegando o gancho que você perguntou, vamos pensar comigo. Qual que é a aptidão hoje da Amazônia? Vamos lá. A aptidão da Amazônia hoje, ela está muito voltada para a questão da biodiversidade, pelo aspecto agroecológico, que envolve muito essa atividade de agricultura familiar de pequenos produtores. Além daquele, por exemplo, existe aquele conceito de cadeia produtiva chamado de cluster, né? Ou cadeia de filiar, vai depender da literatura, mas eu vejo nesse sentido de trabalhar pequenas comunidades, de trabalhar a agricultura familiar, o potencial de você agregar e construir clusters produtivos, locais, regionais ou estaduais, como quer que seja. Olha como seria interessante você pegar uma comunidade local, digamos que nessa comunidade você tem ali, vamos lá, um exemplo, 500 pequenas famílias, né, de pequenos agricultores. Bah,
Como a Amazônia é muito grande e é possível que você trabalhe diversas atividades, seja na área extrativista, na área de culturas, né? E na área de cultura nativa também. Imagine se você conseguir fazer essa integração do homem do campo, né? O Estado, por exemplo, participando aí do processo de pesquisa e extensão rural, levando conhecimento, né? E práticas sustentáveis e inovadoras para essa comunidade. Ao mesmo tempo, o capital estrangeiro, ao invés de explorar essa comunidade, pegando seus alimentos, atravessando, entregando um ponto no centro comercial ainda mais caro, leve essa indústria lá para dentro, e aí você consegue agregar valor de forma regional e local. E aí de diversas formas, né? Porque se você pega uma comunidade onde você tem 200, 300, 500 produtores, de qualquer que seja a atividade, você unifica a ideia, o sentimento, através de associações ou cooperativas, você leva a indústria para lá, para gerar emprego, renda, desenvolvimento, e aí você cria condição de infraestrutura logística para que isso seja alcançado os grandes centros consumidores de uma forma facilitada. E aí, claro, né, passando aí por reformas tributárias, fiscais, que facilite esse engajamento. Hilton, nesse caso, nesse momento, eu não verei diferença entre a atividade de uma e de outra, porque ambas continuarão agregando, uma tornou mais competitiva, porque hoje o agroempresarial, por mérito próprio, tem seu nível de competição elevado, muito em função do capital estrangeiro também, do capital privado, que incorporou por interesse econômico, é claro, não vou entrar nesse mérito, mas imagina se isso também começa a acontecer na agricultura familiar e a gente começa a industrializar a agregação de valor. Então, ao invés de a gente produzir, da gente fazer, por exemplo, um trabalho extrativista, ou do Guaraná, ou do açaí, ou do cupuaçu, ou de qualquer outra cultura local do bioma amazônico, e aí você quiser você fazer essa extração e depois levar para um atravessador, que vai comprar ali com um preço muito barato e tal. Enfim, a gente consegue agregar renda, a gente consegue agregar desenvolvimento local, porque com maior renda as pessoas consomem mais, consumindo mais elas geram mais emprego, mais renda, e isso cria condições de ascensão, né, ascensão social e econômica extremamente positivo. Então vai depender muito da forma como que você olha, vai depender muito aí das contenções sobre as críticas, porque em cima disso que eu falei, por exemplo, a gente poderia estar falando de críticas de ambos os lados, etc., e não vem ao caso. A ideia é agregar e fazer desenvolver, que é o importante. Esse é uma visão que aqui na Amazônia Tech a gente tem. Né? A gente entende aqui que o que acontece? Cada um tem a sua importância dentro do processo e a gente entende também que, por exemplo, você tem como ter o melhor de todos. Né? Então, a implantação de processos produtivos de qualidade, desse tripé de tecnologia, educação e sustentabilidade é o que move a Amazônia. Né? Então, hoje aqui a gente tem um caso aqui de um colega, né, que a gente conhece, que ele está fazendo exportação de geleias para o Canadá, para outros países da Europa. Né, e ele tem uma indústria praticamente que artesanal ainda. Então ele já está olhando para o lado do pequeno produtor, para como é que o cara vai ter produtos certificados, para ele poder dar garantia para o consumidor dele lá, porque o capital estrangeiro ele tem, né, hábitos de consumo mais requintados e paga melhor por isso também. Né? Então eu acredito que a agregação de valor está aí. Infelizmente aqui na Amazônia a gente produz a maior quantidade das frutas, mas a gente exporta também a menor quantidade. Né? Até a última leitura que eu fiz aqui, quem mais exportava essas frutas da Amazônia, falando até do açaí, que a gente já conversou, era o estado do Ceará, e até onde eu sei, aí vai algum colega que estiver vendo aí, não tem um pé de açaizeiro lá no Ceará. Aí é Perfeito. complicado. Mas isso aí, logística, vai ser um outro vídeo que depois a gente vai falar. Perfeito. Mas, meu amigo, fale mais um pouquinho para nós aqui, mas agora como é que você está vendo essa nova relação aí, né? Dentro ainda da... Eu vou insistir mais um pouquinho nessa questão de desenvolvimento rural, né? Que você gostaria que você falasse um pouquinho dessa relação aqui para gente encerrar o nosso bate-papo aqui. Como é que você vê
o futuro aqui, mesmo a gente está atravessando aqui para quem, né, porque o YouTube é um canal atemporal. Então daqui a Exato. 10, 5 anos, se a gente ainda estiver no ar, você vai estar vendo aqui, a gente está em 2020, nós estamos atravessando aqui uma pandemia, né? Então nós temos aí mercados fechados, mercado consumidor sem poder comprar, as pessoas estão em casa sem poder sair, né? Em muitos estados aí que eles estão chamando de lockdown, então, sem poder ir em supermercados, lojas, etc. Como é que você vê assim no futuro, ano que vem, daqui a 2 anos, como é que você vê o desenvolvimento desses sistemas agrícolas? O que tu está vendo aí para daqui a 5 anos, 10 anos aí? Como é que você vê isso no longo prazo? Na verdade, ok. Na verdade, Tom, a gente tem aí um marco legal, que foi o Plano da Amazônia Sustentável, lá de 2008, né? Que seria um norte para tudo isso que a gente está falando. E aí, infelizmente, em função de morosidade, de uma questão de capacidade de implementar as políticas públicas, né? As coisas andam demorando muito no Brasil. Por que eu estou falando isso? Justamente porque você fez essa projeção futurista e realmente, geralmente eu não gosto muito de prever essas questões, porque realmente as coisas podem acontecer e eu particularmente acredito que novas coisas aí, diferentes do que estamos habituados, do que podemos prever, podem estar acontecendo e tal. Mas, falando desse bioma amazônico, desse pequeno produtor, eu vejo que eles se fortaleceram muito. Imagine você que, primeiro, vamos lembrar que a boa parte da população no Brasil se concentra na zona urbana, tá? A zona rural, ela tem perdido muito, né, esses adeptos, etc. Apesar que nos últimos anos, principalmente em grandes, aí já em outras regiões, né, está havendo um êxodo industrial, as pessoas saindo das grandes centros, voltando para o campo, em função das oportunidades, né, do mecanicismo que aconteceu, essa coisa toda. Voltando a falar da Amazônia. As pessoas mais em casa, elas tiveram mais tempo aí de poder refletir e experimentar novos sabores. A gente percebe, por exemplo, um crescimento no e-commerce, né, no brasileiro. A gente teve aí, né, recentemente na Bolsa de Valores as empresas que mais valorizaram nesse tema de pandemia, quando a gente saiu de 120 mil pontos para 63 mil pontos, foi justamente uma alavancagem justamente das empresas de comércio eletrônico e tal. Por que eu estou falando isso? Porque isso também criou oportunidades. Então, eu vi, por exemplo, muitas empresas e associações criando os aplicativos para atender esse momento. E aí as pessoas começaram a ter essa conveniência, né? De buscar escolher com mais tempo o que comer, o que consumir. Dito isso, num passado não tão distante também, o que nós tivemos? Nós tivemos várias startups que, nessa pegada ambiental e ecológica, que passaram a fazer a ponte entre aquele pequeno produtor com aquele consumidor mais exigente, que realmente deseja produtos orgânicos ou não, ou privilegiando a agricultura local, regional. Então, esses hábitos, essas mudanças comportamentais em função da pandemia, e no meu ponto de vista, veio para agregar e ajudar esse segmento de agricultura orgânica e de pequenos produtores, porque eles se fortaleceram. Lembrando que esses lockdowns, essas quarentenas, só aconteceu nas cidades. O pessoal do campo não parou. O agro não para, né? O famoso jargão que a gente escuta na mídia. Eles não pararam e não vão parar. Há essa necessidade continuada de produção de alimento. A gente está falando, por exemplo, de um segmento que tem muito a oferecer, e aí a nível de mundo, porque nós estamos aí, a ONU, né, a FAO, através da ONU, um projeto aí, uma população de 10 a 11 bilhões de pessoas em 2100, isso são mais de 3 bilhões de pessoas do que nós temos hoje. Uma capacidade de produção de alimentos, então, ela tem que aumentar, ela tem que ampliar. Aqui no Brasil, especificamente, nós temos aí, então, uma projeção da população brasileira ali em torno de 280, 290, os mais otimistas, 300 milhões de brasileiros, depois a gente tende a estabilizar, recuando aí para um patamar de 260, 265 milhões de pessoas. Então, isso quer dizer que essa demanda por alimento, ela vai ser continuada, essa consciência em preservar, ela está aumentando ainda mais com a nova geração, como a gente já comentou também, e esses pequenos produtores que estão muito mais em evidências nesse momento, eles vão se fortalecer. Eles vão se fortalecer porque eles vão ter uma agregação de valor muito grande, eles vão ter um aumento de demanda muito grande, e aí através dessas ações
que eu espero que aconteça, porque essa ponte, essa ligação entre esses agentes aí, elas precisam acontecer. Todas essas mudanças que nós estamos falando, que nós esperamos no futuro, se não houver mudança, se não houver a integração dessa cadeia, realmente vai ser complicado, vai ser difícil, e aí eu imagino que daqui 10 anos, por exemplo, a gente, ao invés de evoluir, tenha retrocedido. Então, quero deixar aqui, então, esse recado e falar para esses pequenos produtores, homens de campo aí da região amazônicas, que sigam firme, e eu sou um admirador muito grande do trabalho de vocês. Vocês têm um privilégio muito grande de estar convivendo aí com esse maior bioma, né? E não desistam. As coisas podem parecer que não são fáceis, e de fato elas não são, mas não desistam, continuem produzindo alimento, que nós precisamos muito de vocês. Excelente. Bom, gente, esse aqui foi um bate-papo bem rápido aí com o nosso amigo Sidney Santos, e compartilhou um pouquinho dessa experiência grande que vocês já viram que ele tem aí, falando sobre a questão de sistemas agrícolas, né, aqui dentro da Amazônia. Esse vídeo aqui eu agradeço novamente, Sidney, agradeço você que ficou assistindo a gente aqui, né? E esse projeto aqui, o Smart Jungle, ele vem para combater o Covid-19, né? Ele gera o patrocínio por Convida, realizado pela Amazônia Tech, União Pará e União Brasil, e a gente faz distribuição de face shields, álcool em gel, gratuitamente para as comunidades da Amazônia. Então não fique de fora, acompanhe a nossa hashtag Amazônia, Amazônia Tech, né? Amazônia agora, já. Meus amigos, por favor, você gostou, curte. Você não gostou, dá o dislike. Quer mandar um recado para mim? Tá aí no comentário. Não esquece de assinar o sininho. Sidney, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, e até a próxima. Pessoal, boa noite.